Atlético, gostamos muito de você. Estamos começando a turma do bate-bola e estes são os destaques. Aparece mais um nome no radar do Galo e novela Luan continua. Hoje é dia de falar do Atlético aqui na turma do bate-bola. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha nas ondas da Rádio de Minas, porque o Atlético continua à procura de reforços. O Natal do Atlético tem essa expectativa de algum anúncio oficial por parte do Galo. O que a gente sabe, o Guga praticamente engatilhado essa situação, lateral direito que vem do Avaí, 20 anos, Hever, 33 anos, campeão da Copa Libertadores da América em 2013, mais do que isso, jogador que conhece a competição e chega com moral porque era capitão da equipe do Flamengo também. E outros nomes, como o Atlético pode compor a equipe pro ano que vem. O nome que o Emanuel trouxe na manchete, ele deixou nas entrelinhas e a gente explica, pode ser do volante Jair. Me recordo que o Cláudio Rezende, antes de sair de férias, já trazia um possível interesse, o Atlético monitorava a situação do jogador que está no esporte, um problema de falta de salários, o atleta querendo entrar com uma liminar para sair do esporte. O presidente Milton Bivar, ele acompanha tudo isso de perto, porque também sabe que pode, quem sabe, entrar numa negociação com o Atlético, pode entrar em algum acordo com o Atlético para facilitar as coisas e a saída do Jair. É um jogador, Emanuel, novo, um jogador que, quando foi utilizado no esporte, mostrou bola e poderia entrar na lacuna de um atleta que está num impasse. O Matheus Galdesani, que é emprestado do Coritiba, não teve uma renovação firmada ainda, talvez entraria nesse espaço. O Jair, que já foi citado algumas vezes aqui como possível contratação do Atlético, ele conseguiu na justiça uma liminar para se desvincular do esporte. E o presidente do esporte falou o seguinte: liminar é para ser cassada. E o presidente do esporte, que está querendo é fazer um entendimento com o Atlético para liberar o jogador sem maiores constrangimentos. Essa pode ser também uma nova abertura do Atlético para reforçar o seu meio-campo. O Jair começou no Internacional de Porto Alegre, teve uma passagem pelo Juventude, esteve no Boa, jogou no Boa de Varginha numa época aí também, conhece um pouco do futebol de Minas Gerais. Bom, Jair pra lá, Jair pra cá. O Jair é o nome da moda, né? É o presidente e tudo mais. Mas quem mais o Atlético tá aí pra anunciar? E é legal, Léo, o chefe colocar essa história também do Jair, porque ele conseguiu essa liberação na justiça, nessa liminar, porque ele recebeu 8,5% dos salários que estavam acordados. Pensa, nem o FGTS eles depositaram. E é um retrato de um time que foi para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho um recado pro presidente do esporte. Qual? Que é até muito simpático, mas perdeu o Playboy. Não adianta querer fazer acordo com um jogador que você pagou 8% do salário, não depositou FGTS, ele entra na justiça, ele ganha. Ele precisa se entender com o Jair para depois querer se entender com o Atlético. E o Jair tem todo o direito. Eu não sou advogado aqui, advogado trabalhista, não sou advogado de direito esportivo nem nada. Mas pela vivência de futebol, o jogador com salário atrasado, que não recebeu direito, que não teve ganha a liberação. Então, acho que é prudente do Atlético, até para manter uma boa relação com o esporte, porque o presidente do esporte se referiu ao Atlético sempre com muito respeito, falou do Levir Coupe e tudo, que espere, né? Você resolve aí com o Jair. Eu vou trazer o Jair, viu, o presidente do esporte, mas eu não sei se vai ser com você ou vai ser com ele. Vocês se entendam aí e depois a gente conversa. Então, mas é um bom jogador. Eu fiz uma transmissão, um jogo do esporte, que agora, sinceramente, não lembro, Atlético zerou América na Série A, mas o Jair acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Acho que até o interesse do Galo surgiu dessa partida. Ele mandou no jogo. Tem 24 anos, vale uma aposta. É uma aposta, né? Não é uma realidade, né? Para chegar a dominar o meio campo nem nada, mas vale a aposta. E tá dentro de um perfil, vamos colocar assim, muito parecido com o que era o Galdesani até então, jogador do Atlético, era utilizado volta e meia e pode ser que venha para o Galo. Emanuel, você me perguntou de outro reforço. E a gente traz essa informação, ela vai ganhando corpo, vai ganhando forma, parece que tem hora que ela dá uma parada, tem hora que
parece que ela dá uma evoluída sobre o Cleison. O que acontece? O Cleison, jogador do Corinthians, o Edivaldo Ferraz, deu entrevista hoje aqui na rádio, falou com a gente, inclusive, que é ouvinte da rádio, sempre lá em São Paulo. Quantos você mandou pra esse cara hoje? Eu vou falar uma coisa pra você, ele deve estar já daqui a pouco ele bloqueia. O Edivaldo me bloqueia não, deve estar ouvindo a rádio lá, porque diz que é ouvinte assíduo da Itatiaia. Ele explica, eu recebi uma sondagem, melhor dizendo que não é proposta, de um representante querendo fazer negócio. No caso, o Cleison pro Atlético, e sabia que tinha um entendimento do Luan com o Corinthians. Ele até deixou claro na entrevista. Não vou entrar nessa linha do Luan, não, porque o cuido é do Cleison. Ele deu bons exemplos do Cleison, que o ano passado foi campeão brasileiro com o Carille, foi campeão esse ano do Campeonato Paulista, antes do Carille ir embora. Ele deixou claro que o jogador teria muito interesse. Então, muita gente falando, o Cleison não quer jogar, não. Ele falou, não. Quando a gente ficou sabendo do Levir Coupe, de jogar no Atlético, do tamanho da instituição do Atlético, de jogar a Copa Libertadores, claro que a gente ficou muito afim de ir. Mas precisa ter algo concreto. E nada tinha chegado. Ele deixou claro hoje na entrevista. Vou atrás, inclusive do representante que me contactou, e vou atrás do pessoal do Corinthians, porque no dia 3 ele usou essas palavras. No dia 3, o Cleison precisa ter uma noção do que ele vai fazer. Se ele vai se apresentar em Belo Horizonte para comer pão de queijo ou se ele vai se reapresentar no Corinthians. Comer pastel. Para comer aquele pão com mortadela. Então, fica essa dúvida. Mas o Cleison é um jogador que interessa bastante ao Atlético. A gente sabe, por fontes lá de dentro, que é um jogador que tem um perfil que o Atlético quer, rápido, veloz. É um atleta que é insinuante dentro de campo. Léo, eu vou chegar no Luan ainda. Eu tô ansioso aqui. O que você acha do Cleison? Eu acho que o Cleison foi bom jogador com o Carille. Na temporada citada aí pelo empresário com o Corinthians campeão brasileiro, o Cleison foi um jogador bem atuante. Até o Campeonato Paulista, com o Carille, o Cleison jogava, mas depois que o Carille saiu, que o Corinthians afundou, o Cleison afundou junto com o Corinthians. Mas com o Carille, ele era um jogador muito interessante. Na Ponte Preta, ele já havia jogado muito bem. E com o Carille, ele jogava bem. Você está esperando o Emanuel, a torcida do Atlético também, sobre o Luan. E a novela continua. Essa é daquelas assim, de colocar a novela mexicana e novela das 9 no bolso. O que acontece? O Luan, ele ainda é pretendido pelo Corinthians. E a informação que surge, inclusive, os companheiros do Globoesporte.com deram essa informação, que não seria mais nesse jogo que a gente estava falando há pouco do Cleison, nessa negociação que a gente estava falando há pouco do Cleison, que vai um pra lá e vem um pra cá. Não, inclusive porque o próprio Pedro Henrique, que na semana passada eu trouxe essa informação, que 3 milhões de euros, mais Pedro Henrique, mais Cleison, Pedro Henrique nem entra nessa história mais, porque o Carille já quer contar com o garoto pro ano que vem e ver um futuro importante para ele com a camisa do Corinthians. O que acontece? O Corinthians quer o Luan. Luan tem contrato até 2022 com o Galo. E poderia ser um contrato de empréstimo. Então, veja bem, Léo e Emanuel. O Luan poderia deixar o Atlético na temporada 2019 por empréstimo e não por venda. E nem por negociação com o Cleison. Então, essa é uma situação que pode acontecer nos próximos dias. O Luan deixando a cidade do Galo para vestir a camisa do Corinthians num pedido do técnico Carille. E aí? Fiz uma cara aqui que é tradicional até do Emanuel, né? Quando a gente fica sem entender assim uma coisa, você sabe que você dá aquela coçada no nariz, eu tô aqui assim. Eu não tô conseguindo entender, não. Um interesse que era envolvendo jogadores e dinheiro passou a ser um jogador e dinheiro. Aí, em determinado momento, um jogador. O Léo, só te interrompendo. E aí vai por empréstimo? O André, é uma informação que eu obtive também, a gente puxando daqui e dali, nem te interrompendo, o Andrés falou, 3 milhões de euros eu não pago pelo Luan. Não pago. Não paga porque não tem. Não tem. O Corinthians, Emanuel e Léo Figueiredo, ele paga 8 milhões mês. Pensa bem, 8 milhões mês na Arena do Corinthians. Pode concluir, Léo. Não, é porque eu não consigo entender assim, o Atlético renova com o Luan até 2022. Para que ele seja emprestado, um jogador titular, um jogador que a torcida gosta, eu não consigo entender.
Se for uma negociação boa pro Atlético, porque vem uma grana muito boa, que é significativa pro clube, beleza. Se vai vir um outro jogador interessante e o Luan quer ir, beleza. Agora, emprestar o Luan pro Corinthians, a não ser que seja aqueles empréstimos malucos, tipo o do Otero, que o Corinthians vai mandar 2 milhões de euros por empréstimo. Não vai mandar. Então, na minha conta, não fecha o Luan sair por empréstimo. Não fecha. Não tem nada de bom pro Atlético nisso aí. A não ser que o Atlético queira ficar livre do Luan. O Atlético quer ficar livre com o Luan e renovou o contrato dele até 2022? Não fecha. Esse negócio do Luan sair por empréstimo, essa conta não fecha. O Luan, que inclusive em entrevista à Rádio Tatiaia deixou claro que estava feliz da vida por fazer 56 jogos na atual temporada com a camisa do Atlético, e ele mesmo sabe que teve que mudar um pouco o estilo de jogo. Para fechar, de fato, Emanuel, a informação que no Rio de Janeiro não é confirmada por parte do Botafogo, mas o Atlético continua na parada, sabe que tem um Hever que pode renovar o contrato do Léo Silva até o meio do ano, e o Léo Silva, quem sabe, virar um gerente, ter um cargo diretivo no Galo, mas a informação é essa, do Igor Rabelo. O Flamengo paquera a situação, futebol internacional também olha a situação, mas a tendência no momento, torcedor do Galo quer informação de jogador chegando. Então, Igor Rabelo, uma possibilidade muito grande desse jogador ser contratado pelo Atlético para a próxima temporada. Bom, entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, eu tenho a impressão de que o Atlético é o único até aqui que não contratou ninguém. Não contratou, não fechou nenhum negócio com nenhum jogador até agora. Tem algum? Não. E não fechou com nenhum Cruzeiro. Não. Tá bom, o Cruzeiro não precisa tanto. O Cruzeiro tem um elenco, o Atlético precisa de uma reformulação. O Galo precisa mais. Não só no time principal, mas também nas divisões de base e também no elenco. Eu sei que alguns jogadores estão voltando, tiveram boa atuação nos empréstimos, mas ainda não há a palavra da diretoria de futebol do Atlético quantos deles ou quais vão ser aproveitados no time principal, porque tem gente com boa vontade que pode ser aproveitado, melhor até do que alguns nomes que estão sendo anunciados aí. Quando fala que o Atlético vai trazer Marinho, jogador do Grêmio, assusta a torcida. É preciso botar um jogador da base. E essa, Emanuel, é de bastidores, o programa do nosso João Vitor às 8 horas, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu fui conversar com o Carlos Amodeu, ele que é o diretor do Grêmio ali no sorteio em Assunção. Na hora que eu falei assim, e o Marinho? Ele falou assim, mas não chegou nada, e como é que você tá me perguntando uma coisa que não chegou? Eu não consigo te responder, não. Então, por parte do Grêmio, é que não existe essa negociação envolvendo o Marinho e uma possível vida para o Atlético. Você tá falando aí que o Atlético renovou o contrato com o Luan e emprestou. Outro caso escabroso é o seguinte, o Atlético contrata um jogador do Fortaleza. Ele jogou 15 minutos, tá emprestando, comprou o jogador, tá emprestando o jogador pro Fortaleza. Que negócio é esse? Que negócio mal feito pra danar, né? Em 1 minuto, as últimas da turma do bate-bola. Estamos começando a turma do bate-bola e estes são os destaques. Aparece mais um nome no radar do Galo e novela Luan continua. Hoje é dia de falar do Atlético aqui na turma do bate-bola. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha nas ondas da Rádio de Minas, porque o Atlético continua à procura de reforços. O Natal do Atlético tem essa expectativa de algum anúncio oficial por parte do Galo. O que a gente sabe, o Guga praticamente engatilhado essa situação, lateral direito que vem do Avaí, 20 anos, Hever, 33 anos, campeão da Copa Libertadores da América em 2013, mais do que isso, jogador que conhece a competição e chega com moral porque era capitão da equipe do Flamengo também, e outros nomes, como o Atlético pode compor a equipe pro ano que vem. O nome que o Emanuel trouxe na manchete, ele deixou nas entrelinhas e a gente explica, pode ser do volante Jair,
Me recordo que o Cláudio Rezende, antes de sair de férias, já trazia um possível interesse, o Atlético monitorava a situação do jogador que está no esporte, um problema de falta de salários, o atleta querendo entrar com uma liminar para sair